Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes de que informação é o novo petróleo do mundo moderno. E quando a gente fala de gestão de edifícios, gestão de propriedades, gestão de empreendimentos, isso nunca foi tão verdadeiro. E dentro desta seara começou-se a discutir e começou-se a abrir correntes de trabalho que não só mirando e objetivando a automação desses edifícios e destes sistemas, que tem sido o sonho de consumo de vários gestores desde as décadas de 90 e início dos anos 2000, e que são processos invariavelmente complexos, muitas vezes que requerem um investimento significativo, mas que alguns desses processos têm sido muito beneficiados com um passo preliminar de que faço aspas com meus dedinhos, só o monitoramento para depois discutir-se e falar-se sobre potencialidades e oportunidades de automação, aí sim, uma vez que há uma gama de informações à disposição. Será que isso faz sentido? Será que isso realmente é uma corrente que está vagando aí dentro do nosso meio? E para discutir e me ajudar a responder um pouco dessa provocação, eu tenho o prazer de receber mais uma vez Arthur Aikawa, diretor da Omni Eletrônica, especialista em digitalização de edifícios e processos de inteligência. Arthur, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Muito obrigado, Thiago, mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui compartilhando algumas ideias, algumas experiências, e acredito que vai ser muito interessante esse tema que a gente está trazendo aí. Lá no comecinho, né, você abriu uma série de entrevistas que nós fizemos debatendo o papel da tecnologia. Conforme prometido, aquilo não era um tema que se exauria, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa provocação. Abrimos não dicotomia, porque eu acho que são complementares, mas essa nova visão que muitos empreendimentos, muitos gestores estão ressignificando o papel do monitoramento, ainda que num primeiro momento a gente não tenha necessariamente a automação de algumas instalações. A gente tem visto um pouco desse movimento acontecer. Então deixo a bola para você de que, primeiro, se você também tem visto esse movimento e que experiências vocês têm coletado nesse sentido. Exato, Thiago. A gente tem naturalmente já alguns anos aí de experiência no processo de digitalização de edifícios, tanto com sistemas e infraestruturas de monitoramento, como também infraestruturas de monitoramento e automação. Isso varia muito de acordo com o tipo de infraestrutura que está se montando, né? Então, dentro de um edifício, você pode estar tratando, às vezes, de monitoramento de utilidades, como água, gás, energia. Você pode estar tratando de monitoramento de qualidade do ar, você pode estar tratando de monitoramento de fluxo e ocupação de espaços. Tem uma série de informações que podem ser coletadas com diversas finalidades dentro de um edifício e dentro do ciclo aí de gestão de facilities. E existem também projetos, a depender aí da infraestrutura, que você consegue já fazer uma malha, vamos dizer assim, de controle fechada, né? Ou seja, dada certo cenário, dado certas informações de campo, tomar certa ação. Isso é mais presente, como acredito que todos estão acostumados a ver, em sistemas de ar-condicionado, às vezes em algum sistema de iluminação, que são naturalmente infraestruturas que é muito fácil viabilizar esse tipo de sofisticação no controle, né, já que são grandes consumidores de energia dentro de um edifício, mas que muitas vezes a infraestrutura ela acaba parando por aí, ficando nesse controle de ar-condicionado, controle de temperatura e algumas luzes que possuem sensoriamento. E para todo o resto de atividades, para todo o resto de informação que acontece dentro do edifício,
as pessoas acabam ficando um pouco cegas a respeito do mar de dados, do mar de informação que há disponível ali, o que poderia ser feito, simplesmente porque elas travaram nessa mentalidade de só monitorar e não ter alguma malha fechada gerando um ciclo fechado de automação não faz sentido. É algo que eu sou um pouco contra, até mesmo em se tratando, às vezes, de sistemas de ar-condicionado e de iluminação, porque o que a gente mais observa montando infraestrutura de digitalização de edifícios, seja só para monitoramento ou para monitoramento e automação, já nas primeiras semanas de operação, o que a gente mais observa é que o monitoramento traz, muitas vezes, um cenário muito diferente do que era a expectativa dos responsáveis por aquela infraestrutura. Então, eles tinham uma expectativa que consumiam tanto de água em certos horários, a gente vai descobrir que, na verdade, não é bem assim, que o fluxo de pessoas em certo dia da semana era tal, a gente descobre que talvez outro dia tenha um fluxo maior, que a qualidade do ar era uniforme dentro de um pavimento de um edifício corporativo, a gente descobre que não. Então, cada vez mais a gente tenta explicar, divulgar e até mostrar algumas exemplificações para as pessoas que você, muitas vezes, investir numa infraestrutura apenas de monitoramento é mais simples, é mais rápido, é mais barato e já traz uma informação muito rica para que você não desprenda muito esforço, muito tempo e muito capital, às vezes, numa intervenção de automação que não é necessária, ou ela estaria sobredimensionada para realmente as necessidades daqueles espaços. Eu quero abordar alguns pilares destas dimensões de diferenciação, vantagens e oportunidades. O primeiro você já acabou de falar, deixou a bola quicando para mim, que é de infraestrutura. Então, para a gente segmentar a nossa conversa, eu queria que você começasse, óbvio, falando em termos gerais, mas pensando na infraestrutura, acho que na cabeça de muita gente, eu me incluo nisso antes de começar essa jornada entre monitoramento e medição há um tempo atrás, de que na minha cabeça era, bom, já que eu vou gastar, então eu vou gastar para automatizar porque eu resolvo um problema. Isso também partindo do princípio que eu conhecia o meu problema. E você também já trouxe um outro pilar, não fala dele agora, de que a gente acha que tem um problema e acaba descobrindo que tem outro. Mas vamos por partes, infraestrutura. De uma forma geral, Arthur, tentando simplificar, quando a gente fala de tipologia e de sistemas, dispositivos, infraestrutura mesmo entre uma solução, monitoramento, e outra automação. Que grandes mudanças a gente percebe entre uma e outra, e obviamente, o que isso reflete em termos de investimento? Bom, de uma maneira geral, existe uma primeira mudança de paradigma. Até talvez 5, 10 anos atrás, enquanto a gente trabalhava infraestruturas de automação predial herdadas aí muito da área industrial, essas malhas de automação, elas eram muito nichadas. Então, você tinha uma malha de automação do sistema de ar-condicionado, do sistema de iluminação, do sistema hidráulico, das bombas de recalque. Por mais que você tenha um sistema supervisório que monitora todas essas informações, as malhas de controles eram isoladas. Hoje, no paradigma de IoT e de digitalização de espaços, isso já não existe mais. Hoje a gente consegue trabalhar de uma maneira separada. Então, primeiro existe uma camada do espaço físico, aquele que você interage no dia a dia, que você consegue tocar, que você consegue adentrar, que você consegue perceber. Uma segunda camada é a camada de digitalização desse espaço físico. Isso geralmente é feito por meio de sensores. A partir do processo de digitalização, existe a camada de disponibilidade desses sensores, ou vamos dizer assim, dos dados que esses sensores estão coletando. É nessa camada que a gente começa a trabalhar as aplicações. E as aplicações hoje, elas estão desprendidas de uma malha fechada. Então, eu não preciso montar uma infraestrutura de sensoriamento que vai ligar naquela infraestrutura de automação do sistema de ar-condicionado. Eu posso montar só o sensoriamento, ou eu posso montar só a atuação, ou eu posso montar ambos. De qualquer forma,
esses dispositivos que trabalham a digitalização do espaço físico e a disponibilidade, ambos se conectam na nuvem. Então, é por isso que eu consigo trabalhar, muitas vezes, cortando o investimento necessário pela metade. E muitas vezes, é exatamente essa a diferença de investimento. Você vai investir metade do capital necessário para montar a infraestrutura de monitoramento, você não vai comprometer em nada a sua capacidade de montar uma infraestrutura de atuação a posteriori, já que a lógica se conecta na nuvem, e você ainda tem justamente essa vantagem de ter um período de coleta de dados, de montar um arcabouço ali de informação, para que você possa ter certeza de que é exatamente aquelas intervenções que você achava necessário que você vai ter que fazer para poder ter resultados, aí, vamos dizer assim, a finalidade, né? A gente já chegou a conversar da última vez que toda essa sofisticação de digitalização de espaços, por si só, não serve para nada. Tudo isso tem que estar sendo trabalhado desde o início, com qual a finalidade, o que está sendo o objetivo ali, a meta, a estratégia dentro do ciclo de gestão de facilities. Arthur, vou pegar então os dois últimos elementos que você comentou, do investimento, gastar metade versus estratégia. O quanto mesmo que eu tome a decisão de apenas, aspas, monitorar agora, o quanto eu já tenho que ter na minha cabeça o que eu gostaria, ou pelo menos que eu tenha uma ideia de controlar lá na frente, para evitar de que eu gaste meio agora e depois eu tenho que gastar mais 1,5 e no final das contas vire 2 ao invés de gastar 1. Não sei se eu me fiz claro, ou seja, como é que eu posso usar o melhor desse primeiro passo para ele não virar um mico e eu ter que desativar ou virar uma segunda camada quando eu quiser automatizar? Que cuidados eu tenho que ter nessa jornada? Não, os cuidados, eles são sempre relacionados à amostragem. Aí, naturalmente, a gente tem que considerar qual é a complexidade da infraestrutura que a gente está digitalizando. O que eu quero dizer com isso? Se a gente está tratando de um campus que contempla 7 torres, essas 7 torres têm uma arquitetura semelhante e uma dinâmica de uso hipoteticamente semelhante, eu já começaria não fazendo monitoramento de tudo. Não, assim, vamos fazer monitoramento de tudo. Para quê, entendeu? Se a gente nem sabe o que está acontecendo em uma. Então, nesse caso, imagina que a gente está falando de uma infraestrutura complexa. Se a gente quiser dizer que são 7 torres, e aí é 7x para monitoramento, mais 7x na malha de atuação. Eu já começaria, ao invés de gastar 14x, eu gastaria só x. Vamos entender qual a dinâmica numa torre, vamos entender qual a dinâmica, se essa dinâmica se repete em mais 2 ou 3 torres, e aí talvez a gente consiga dar o passo, sei lá, de 3x direto para monitoramento e automação em todas as torres. Por que isso é possível? A priori, se a gente fosse trabalhar na mesma lógica que existe hoje na maioria dos projetos de automação, você partiria de certas premissas, né? Então, a minha premissa é que eu tenho essa sofisticação que eu preciso de controle, essa é a capacidade que eu preciso e é assim que eu vou trabalhar. E aí você vai replicar isso em todas essas 7 torres. Mas o que acontece muitas vezes é que depois que é instalada toda essa infraestrutura, ou você descobre que você não precisava de uma infraestrutura tão sofisticada e você sobredimensionou, ou, que eu acho até pior, você subdimensionou a infraestrutura, você pode ter gastado menos, mas agora você vai ter que fazer o trabalho em dobro, né? Então, no final, esse gastar menos acaba gastando mais do que se você tivesse sobredimensionado num primeiro momento. E para evitar esse retrabalho, em geral, sempre há um sobredimensionamento nas infraestruturas de digitalização e automação. Quando a gente trabalha nesse esquema faseado, essas surpresas não acontecem. Não significa que você vai necessariamente gastar menos do que se você tivesse feito uma infraestrutura subdimensionada num primeiro momento. Mas significa que você vai ser mais certeiro em gastar o capital que era necessário. E em nenhum momento você compromete a complexidade da infraestrutura, porque você consegue montar uma infraestrutura de monitoramento pequena, você consegue replicá-la e você consegue incluir a automação sem ter que modificar a sua infraestrutura de monitoramento.
tudo isso se conecta na nuvem e as lógicas e toda a conexão entre monitoramento e automação, ela independe da infraestrutura física. Então, mais do que gastar mais ou gastar menos, ter que fazer retrabalho ou não ter que fazer retrabalho, essa maneira de trabalhar, eu acredito que ela é importante porque ela faz você gastar o que você precisava gastar e sem ter que fazer retrabalho. Essa eu acho que é a parte mais importante, sem trabalhar com premissas chutadas, né? Trabalhar com os dados coletados em campo. É claro que isso fica muito mais simples quando a gente vai falar, eu tenho um pavimento, eu tenho um escritório corporativo que tem 2 pavimentos numa torre corporativa, não é algo muito sofisticado. Aí, nesse caso, eu acho que faz sentido instalar um monitoramento completo mesmo, seja se a gente estiver falando de fluxo de pessoas, se a gente estiver falando de controle de iluminação, se a gente estiver falando de qualidade do ar. Qualidade do ar é uma que, por um acaso, aí na pandemia acabou ficando bem relevante, porque a infraestrutura de renovação, ela sempre ficou um pouco de lado, né? Se você aumenta muito a taxa de renovação do ar, você aumenta o consumo de energia, porque você tem que refrigerar com mais intensidade o espaço. Por outro lado, se você prejudica a taxa de renovação, você prejudica muito a qualidade do ar e aumenta o risco de contaminação em espaços interiores. Como que você dimensiona uma infraestrutura de renovação do ar, né? Você dimensiona em premissas de quantas pessoas ocupam, qual é a atividade daquele espaço, mas como é que você fala quantas pessoas ocupam um espaço hoje em dia? Não tem mais como você dizer isso. A intermitência é gigantesca, a dinâmica é completamente diferente num dia, num outro horário. Então, às vezes, você partir das premissas do layout da arquitetura, a chance de você acertar exatamente qual era a capacidade e a rotina de operação dessa infraestrutura é praticamente zero, né? Então, você certamente vai errar, para mais ou para menos. Então você colocou uma dimensão aqui que ela, acho que parece não óbvia, mas ela é bastante racional no sentido do tamanho e a complexidade do seu sistema, ele pode direcionar qual o caminho a seguir. Minha pergunta para você, Arthur, dos achados que vocês tiveram dessas experiências e dessas jornadas de super e subdimensionamento. Pegando primeiro pelas surpresas positivas, quais foram os maiores exemplos de coisas que vocês davam pouco valor ou falaram, tá bom, vou monitorar, mas não vai sair absolutamente nada daqui, ou que às vezes o gestor falou, tá bom, já que eu não tenho dinheiro para automatizar, eu vou monitorar porque é o que tem para hoje, e que no final tinha uma informação ali que, nossa, eu não sabia que minha operação era tão ineficiente ou que tinha tantas oportunidades. Tem alguns sistemas que se destacam nas experiências que vocês já passaram? Sim, tem sim. Algumas funcionalidades a partir das digitalizações que a gente realiza, vou dar alguns exemplos. O primeiro seria relacionado a monitoramento de demanda de uso em sanitários. Geralmente, há uma percepção equivocada da quantidade de pessoas que utilizam o sanitário. É muito comum a gente fazer, vamos fazer um monitoramento de fluxo nesse sanitário para poder criar dinâmicas de higienização sob demanda, então eu não preciso trabalhar com escalas fixas e assim por diante. Toda essa aplicação, ela faz bastante sentido. A gente instala o monitoramento e aí, geralmente, o que acontece? Não, está contando errado. Tem muito mais gente que isso. Não, está contando no horário errado. De manhã tinha muita gente, de tarde não tinha muita gente. E a maioria das vezes, quando isso acontece, a gente vai para campo, fica lá olhando quantas pessoas entraram, quantas saíram, está contando certo. Então, nessa parte de higienização sob demanda, que geralmente é uma aplicação viabilizada com monitoramento de fluxo e ocupação de espaços, existe uma percepção errada. As pessoas geralmente acabam higienizando mais ou fazendo escalas com sobredimensionamento, porque elas têm a percepção de que a demanda é muito maior do que ela realmente é. Isso, de certa forma, vamos dizer assim, é claro que é ruim você desperdiçar recursos, mas o que acaba sendo pior é que existe uma demanda pontual que acontece em alguns horários, e às vezes isso é repetitivo, e a pessoa responsável por aquela infraestrutura ela não percebe. Então, por algum momento ter ficado uma higienização incompleta, ela acaba intensificando uma escala nos momentos errados.
Um outro exemplo é qualidade do ar. Então, qualidade do ar geralmente está praticamente diretamente relacionado com a taxa de renovação, né? O quanto isso é suficiente para aquele espaço. É muito comum a gente ver infraestruturas em que o cara fala, putz, eu vou trabalhar uma solução aqui para aumentar a taxa de renovação, vou aumentar já em todos os espaços, porque aí a gente consegue atender e garantir que todos estão igualmente bem. E isso é equivocado. A maioria das vezes que a gente instalou infraestrutura de monitoramento da qualidade do ar de uma forma mais ampla num edifício, é muito rápido você perceber que, assim, 20% do edifício tem uma ocupação mais pesada de uma forma durante todo o dia, e isso realmente precisa de uma adequação para você aumentar a taxa de renovação, garantir que está sendo trocada com a frequência necessária para que aquele ambiente esteja mais salubre, e os outros 80%, na verdade, não estava tão ruim. Então, para que você vai refazer uma infraestrutura, reforçar uma infraestrutura de renovação num edifício inteiro, se é só parte dele que realmente o uso é mais intenso? Então, esses acabam sendo os exemplos mais práticos, seja da operação no dia a dia ou até no planejamento de uma intervenção, para você não cair. Às vezes até a gente já encontrou problemas assim, reclamação, aqui fica muito frio nesse espaço, então a gente precisa monitorar. Começa o monitoramento, a temperatura sempre está normal, e as pessoas continuam reclamando que está frio. Aí a gente vai analisar mais a fundo o problema, descobre que, na verdade, é um desbalanceamento dos difusores, ou é um insuflamento que foi mal planejado, ele está numa parte muito baixa do ambiente. Então, as pessoas estão reclamando de frio, não é porque o sistema de ar-condicionado está muito forte, ele está mal dimensionado os pontos de insuflamento. E essas coisas, é comum isso não só passar, e também não é assim, foi erro de projeto. Não é só erro de projeto. Os ambientes eles estão em constante modificação, em constante adequação, em constante mudança de layout. É muito difícil a gente encontrar um local que não foi nem um pouquinho mexido. E às vezes quem fez essa modificação não considerou todo o impacto que ela está tendo naquele espaço, né? Eu só vou colocar mais 2 mesas nesse ambiente. Tá, mas essas 2 mesas teria que mudar o dimensionamento do sistema de ar-condicionado, talvez as passagens não sejam mais suficientes, talvez o sanitário disponível não é mais suficiente, mas quando você não tem essa informação vindo de campo, fica muito difícil. E o problema aí não é você ter uma automação, ou você ter mais higienização, ou mais e mais e mais e mais. Na verdade, é só você ter a informação precisa a respeito de onde são os gargalos, o que está mudando naqueles espaços. E, às vezes, as correções elas são mais simples do que simplesmente mais e mais. Arthur, então, por essas histórias que você comentou, eu imagino que também, dependendo dos dados que os sistemas de monitoramento trazem, que eles também acabam derivando mudanças na própria estratégia de automação, não? E com essa provocação a gente encerra a primeira parte desse nosso bate-papo com o Arthur Aikawa. Para você que está nos ouvindo, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse podcast. E fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima.